A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. E nessa manhã de hoje, com esse belo sol nos iluminando, hoje nós teremos um bate-papo aqui com Sidney e Paulinho, falando sobre o amor filial, sobre o mandamento de Jesus de honrar o nosso pai, de honrar a nossa mãe. Então acompanhe com a gente esse programa de hoje, falando sobre a importância do respeito, do amor, da atenção dos filhos para com os pais. A gente sempre fala muito da atenção dos pais para com os filhos, dos processos educacionais e tudo, e hoje a gente vai falar um pouquinho o contrário, a importância e os cuidados que os filhos devem ter para com seus pais, principalmente quando esses pais chegam numa idade um pouco mais avançada e que necessitam de nossa ajuda. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Vamos falar então sobre piedade filial, amor filial e o Evangelho do Cristo, amai o vosso pai e honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas convido vocês agora neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória, todas as bênçãos que diariamente recebemos, o agasalho que nos protege do frio, nosso lar que também nos abriga, o alimento que recebemos, as amizades que adquirimos ao longo da nossa caminhada, as oportunidades de trabalho, de estudos. Agradecemos, Senhor, porque temos certeza que muitas são as bênçãos que recebemos e grande é o auxílio que vem do mais alto até nós, principalmente naqueles momentos mais difíceis, de maior provação. Se pudermos ainda, Senhor, te rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu auxílio sobre toda a nossa irmã humanidade, para que possa alcançar aqueles nossos irmãos em maior sofrimento, que passam pelas experiências da guerra, da fome, do medo, pelas dores físicas e morais, Senhor. Que estes irmãos possam ser amparados, auxiliados pela Tua misericórdia, e nós, por nossa vez que aqui estamos, possamos também ser instrumentos para aliviar a dor do nosso semelhante. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, vamos começar nosso bate-papo. Hoje nós estamos aqui nos estúdios com o Sidney e o Paulo Bianchetti. Vamos falar um pouquinho sobre amor filial, sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe. E esse é um item, um capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que tem o Evangelho em casa, é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Bom, esse capítulo do Evangelho, ele começa com a passagem de Jesus. E Jesus, consta no Evangelho de Marcos e de Lucas e Mateus o seguinte: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então seria, Jesus nos relembrando os mandamentos da lei mosaica e nos relembrando a importância de honrar o vosso pai, o nosso pai e a nossa mãe. Então, Sidney, para a gente começar, por que Jesus fala em honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe, ao invés de usar outra palavra, como, por exemplo, amar o vosso pai ou respeitar o vosso pai? Por que ele usa a palavra honrar? Um bom dia para você, Sidney. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham através do site no canal do YouTube. Bom dia ao nosso irmão Paulo, que está aqui conosco também para esse bate-papo. É interessante esse questionamento porque muitas vezes, pela convivência, até pelo tipo de criação, fica muito difícil a gente amar uma pessoa que nos violentou, assassinou uma mãe, assassinou um pai na nossa frente.
muitas vezes sofremos espancamentos durante a vida toda. Então fica complicado você amar uma pessoa que você tem muitos traumas. Então Jesus ele foi muito profundo nesse questionamento, falando em honrar. Porque só pela oportunidade de nós estarmos aqui na Terra, tentando de alguma forma reparar os nossos erros, as nossas dificuldades, já é um grande agradecimento que nós temos que dar para essas pessoas que muitas vezes nos abandonam no nosso leito de nascimento, nos entregam para uma outra família para criar. E muitas vezes essa família nos trata muito melhor do que nossos pais que nos geraram, vamos dizer assim, né? E Kardec ele é mais profundo, que ele diz no sentido de o que seria honrar? Se no sentido do respeito, tratá-los com respeito, por mais que muitas vezes seja difícil, pelo tipo de situação que nós vivenciamos nas nossas casas. E principalmente ajudá-los nas nossas necessidades, nas suas necessidades. Né? Principalmente quando eles se tornam idosos, quando eles já se tornam mais débeis, no sentido de não conseguirem mais conseguir o pão de cada dia pelas suas próprias mãos. Então, é nosso dever como filhos ou como enteados auxiliá-los na medida do possível para que supramos as suas necessidades mais profundas, levá-los no médico, né? Uma série de questões, ajudá-los na velhice, né? Abrigá-los, acolhê-los no momento difícil, porque muitas vezes eles não têm condições de morar sozinhos, então muitas vezes nós temos que acolhê-los nas nossas casas ou dar um suporte maior para poder vivenciarmos mais próximo dessas pessoas, já que a necessidade é muito grande, né? E a atenção que é fundamental. Certo. Porque quantas vezes as nossas mães deixaram de dormir à noite para ficar velando o nosso sono, ver se estamos com febre, ver se estamos com fome. Muitas vezes tinha que trabalhar cedo no outro dia, mas estava lá amamentando de madrugada, né? O nosso choro inconstante ou constante quando somos crianças, e nunca deixou de nos atender. E é o mínimo que nós podemos fazer pelos nossos pais, é dar atenção no momento de dificuldade, quando eles se tornam idosos. Agora, Paulo, é interessante essa passagem do Cristo, porque Jesus vai nos lembrando os 10 mandamentos, né? Trazidos para nós ali por Moisés. Então ele vem falando, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, né? E vai falando todas as negativas, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas quando chega nessa parte que a gente está estudando hoje, ele faz uma afirmação positiva, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ou seja, os 10 mandamentos anteriores eram todos negativas, né? Não faça, não faça, não faça. E de repente a gente tem uma afirmação positiva. Ele poderia simplesmente ter falado assim, não abandonei o vosso pai e a vossa mãe, mas não, ele fala assim, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, isso tem um significado nesses mandamentos, né? Quando muda do negativo para uma colocação positiva. Bom dia, Paulo. Bom dia, Melissa, bom dia ao Sidney, ao Fred, que está aqui conosco também nos operando, e ao nosso querido amigo ouvinte. Para nós uma alegria podermos participar novamente. E é curioso realmente isso, Melissa, porque na verdade, primeiro a gente lembra que Jesus, ele resgata os conceitos, os velhos conceitos de Moisés, né, quando ele aí dá a prova de que ele não vinha destruir a lei, ele vinha fazer com que essa lei realmente fosse muito bem entendida, né, e dentro de todos esses mandamentos, ele vai buscar lá uma expressão lá de Êxodo 20, 12, a colinha aqui do Sidney está me ajudando, quando Jesus realmente resgata esse conceito da honradez, né? E aí, é claro que ele pega pai e mãe como exemplo de nós honrarmos a todas as pessoas que convivem conosco, né? Num sentido mais amplo, mas se você não honrar ao teu pai e à tua mãe, a quem mais você vai honrar, né? E aí, eu acho que isso é muito curioso, o Sidney foi muito feliz quando ele faz a colocação, o sentido da honradez, porque às vezes você não ama. Às vezes você não consegue amar o indivíduo. Nós vamos ver aí, por exemplo, só para se entender o que eu quero dizer, quando a gente vê, por exemplo, na política, pessoas que estão tendo comportamentos equivocados serem hostilizados publicamente. E isso é o contrário da honradez. Então você pode não gostar do seu representante, mas você precisa honrá-lo com respeito, com dignidade, né, fazendo o que você pode através da prece, através da oração. Por isso que eu acho que Jesus pegou pai e mãe para representar isso muito bem, isso sendo extensivo a todos, né, a todas as pessoas. Quando ele estabelece a máxima do amor, no sentido tríplice, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ele faz um link entre esses 3 indivíduos, Deus, o seu próximo e você mesmo. Quando você consegue montar, vamos dizer assim, ligar esses 3 pontos, você consegue abranger
todo o sentimento de amor que vai ser representado aí no nosso contexto de evolução, na condição em que nós nos encontramos, né, Cid? Qual é a expressão do amor que nós temos condições de viver hoje? Aquele amor em plenitude que Jesus ofereceu a todos? Não, a gente não consegue, mas a gente consegue honrar, a gente consegue respeitar, a gente consegue, conforme o Sidney aqui estabeleceu, prover as necessidades daqueles que nos ofereceram na tenra idade as necessidades mais básicas, né? Então, se nós não fizermos isto, é porque ainda realmente estamos muito aquém de um comportamento ideal. Mas eu acho que nós estamos a caminho. Vamos ver o que vai acontecendo pela frente. Com certeza. Agora, esse ensinamento que o Cristo nos traz, nós lembramos, né, tem mais de 2000 anos, né, que Jesus nos traz, nos faz refletir sobre esse ensinamento, que na verdade esse ensinamento é mais antigo ainda, né? A época mais 1500 antes de Jesus, ou seja, uns 3500 anos aproximadamente, que veio com a gente a época de Moisés. E parece que a gente ainda não entendeu o recado, né? Porque quando a gente analisa essa questão dos pais, e principalmente dos pais idosos, né, ou seja, dos pais numa idade mais avançada, ou com necessidades especiais, nós vamos verificar que a gente ainda está precisando aprender quando nós analisamos a quantidade de idosos abandonados em asilos. E isso é um dado interessante e triste ao mesmo tempo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos constatou que o número de idosos que são internados em asilos, em clínicas, ele aumenta significativamente na época do Natal. Então as famílias querem viajar, querem passar suas férias, querem, né, lá o Natal, querem, né, ir para outros lugares, e aí o idoso se torna um problema. E aí, onde vou pôr papai, onde vou colocar mamãe, e aí às vezes colocam nos asilos, nas clínicas, e muitos não voltam sequer para buscá-los depois. E aí, Sidney, como é que a gente pode entender, né, essa situação à luz da doutrina espírita, das consequências do abandono dos idosos em condições, né, de sofrimento, de dificuldade como essas? Essa é uma questão muito polêmica e ao mesmo tempo interessante, né? Por quê? Porque muitas vezes é uma colheita que muitas vezes as pessoas estão recebendo pelo que plantaram durante a sua vida toda. Por quê? Porque hoje, no mundo materialista que nós vivemos, as pessoas elas acham que a melhor maneira de educar o filho é dando um videogame, um telefone na mão dela e deixar a pessoa isolada, a criança isolada num quarto, e só se preocupa com ela quando você lembra, quando você cruza com ela dentro da sua casa, né? E na verdade isso no futuro vai trazer uma consequência. Por quê? Porque essas crianças que são tratadas, elas confundem o amor com o brinquedo, com a doação que ela está recebendo. Então é como se fosse uma recompensa o carinho que ela está recebendo. A partir do momento que você já não tem mais como recompensá-la financeiramente, seja lá do que for, ou então o adolescente ou o adulto já se torna autossustentável, ele simplesmente ignora aquela fonte de favorecimentos que ela tinha, porque ela conseguiu uma fonte de favorecimentos maior. E aí, consequentemente, os pais idosos ficam abandonados. Também existem aquelas situações de pais extremamente agressivos, pais extremamente violentos, muitas vezes drogados, alcoólatras, que sempre trataram de desrespeito à mãe, que trataram com desrespeito os filhos. E isso causa um trauma muito grande dessas crianças que, quando se tornam adultos, não querem nem mais saber daquela pessoa. Então, muitas vezes é o plantio equivocado que aquelas pessoas fazem quando são jovens, e quando chegam na fase idosa, estão colhendo aquilo que plantaram. Ou então são pessoas extremamente egoístas, que nunca se envolveram com laços de família, não quiseram se casar, nunca quiseram adotar uma criança, simplesmente viveram só deixa a vida me levar, só em festas, só em uma série de questões, nunca se preocuparam com familiares e com amigos. Chega um determinado momento, vão estar sozinhos também, né? Por quê? É a mesma coisa que algumas pessoas comentam: ninguém vai me visitar no asilo, mas ninguém vai me visitar na cadeia. Por quê? Porque ninguém vai visitar. Porque você não tinha amigo, você tinha comparsas, né? E os comparsas muitas vezes estão mais preocupados com o seu próprio umbigo do que com a felicidade do próximo. Então são consequências das nossas atitudes. Agora, quando nós tratamos os nossos filhos desde pequenos com doçura nos agrados, atenções sempre que eles precisam,
com cuidados carinhosos, no sentido de estimular, parabéns pelo que você fez, estou aqui sempre perto de você, trazer essas crianças para próximo, como se fossem, não só como pais educadores, mas também como amigos, aquela menina poder desabafar com a mãe, situações íntimas que ela está vivendo, de relacionamentos, isso vai criando um vínculo muito forte entre os pais e filhos. E com certeza isso vai trazer um vínculo muito maior na fase idosa dos pais. Por quê? Porque vai ser a retribuição do carinho, do amor que eles receberam durante a vida. Então é mais do que uma continuidade desse amor que foi dado. Tanto que Kardec tem uma frase muito bonita, que está nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A doçura dos agrados, né, as atenções, os cuidados carinhosos, são a retribuição do amor que recebemos. O único pagamento de uma dívida sagrada. E essa é a única piedade filial aceita por Deus. Ou seja, o amor retribuindo o amor. Agora, Paulo, o Sidney coloca essa questão realmente desses conflitos familiares que são muito comuns e a gente, afinal de contas, estamos matriculados num mundo ainda de provas e expiações, já caminhando para a regeneração, mas os nossos relacionamentos ainda são conflituosos, né? A gente ainda está nessa agenda ainda de quitar os nossos débitos com o passado. Então, muitas vezes, nós não temos o pai ou a mãe que gostaríamos de ter, mas que às vezes são necessários por vínculos do nosso passado. Então, como nós temos o conhecimento da doutrina espírita, estamos buscando o conhecimento da doutrina espírita, como que nós devemos agir em relação a esses pais, como o Sidney colocou para a gente, pais equivocados, que não conseguiram cumprir bem a sua missão de pai e de mãe, né, ou de mãe, mas que se Deus nos colocou no caminho deles, deve ter algum porquê, né, alguma motivação. Então, como nós poderíamos quebrar essa corrente, né, esse ciclo de abandono, de tristezas, de sofrimento que às vezes a gente cria nesses círculos familiares? Então, Melissa, a gente percebe que a doutrina espírita isso só pode ser perfeitamente entendido pelos laços, né, consanguíneos, mas que vêm pelas vias da reencarnação, o vínculo do pretérito. Né? Então, nós não estamos na família que nós estamos, com os pais que nós temos, com as venturas e desventuras que a vida nos oferece por um acaso. Ou seja, nós não caímos de paraquedas numa família, vem cá, vamos pegar isso aqui e vamos reencarnar nessa família aqui. Existem os laços de afeto do pretérito ou de desafetos, né? Sim. Então, quase sempre nós estamos em processo de reajustamento. E nada melhor, porque quando você vê o amor de uma mãe para com o seu filho, e quando você vê o pai também provendo todos os recursos da família e dos filhos, você percebe que isso é um mecanismo que a sabedoria divina, né, pelo instinto do amor, né, materno e paterno, vai quebrando, vai fragmentando esses conflitos do passado, de forma que eles são transformados em amor, né, em sentimentos. Esse amor ele vai sendo juntado, é como se fossem os cacos das tragédias que nós realizamos no pretérito, vamos juntando esses cacos, né, vamos colando esses cacos aos poucos. Então isso muitas vezes justifica esses conflitos que o Sidney veio aqui relatar muito bem. Né? Há muitas vezes uma dificuldade, existe o amor, mas paralelamente a esse amor existem os conflitos de convivência, naturalmente. Mas aí muitas vezes isso lá na idade mais avançada, quantos filhos não querem prover aos seus pais aquilo que lhes são de direito, né? Digamos assim. Mas nós vamos lembrar de uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala que quantos pais não combateram nos seus filhos, desde a primeira infância, as más tendências. E aí, consequentemente, vieram a ter as consequências mais adiante. Mas a verdade é que a vida é uma sucessão de perdas, embora também de ganhos. Mas se nós fazermos uma avaliação sob o ponto de vista biológico, nós já nascemos perdendo. Porque quando nós estamos na intimidade do útero, nós estamos ali, nós não precisamos respirar, porque a nossa mãe respira com a gente, nós não precisamos comer, que ela já come pra gente, nós estamos ali encolhidinhos, né, protegidos, quentinhos, e aí de repente nós perdemos esse conforto quando nós nascemos, por isso que a gente chora. Não, estava tão bom lá dentro, né? E aí nós começamos a ter as perdas começam já logo no início, depois passa um tempo, a infância que é encantadora na vida de todo mundo, quase sempre, né? Nem sempre, mas a gente muitas vezes tem boas lembranças da infância.
Mas depois isso se perde também, porque vem a juventude, depois da juventude outras experiências, e aí se perde isso também. Depois a idade mais avançada, aí acontece a perda dos pais, ou às vezes pela a questão do indivíduo contrair matrimônio, né? Então ele vai deixar de conviver com os pais. Aí os pais perdem os filhos. Veja que é uma sucessão realmente de perdas, né? Depois você perde a saúde, depois você perde o encantamento da beleza física, você perde o interesse da sexualidade, e vai acontecendo tantas coisas, depois você perde a vida física. Se você não tiver o cultivo da vida espiritual, nesses laços de afeto com pai, mãe, familiares como um todo, aí você não adquire, enquanto você está perdendo a vida inteira, você não está acumulando outro tipo de tesouro, né? Outro tipo de bem precioso, que é o afeto que você vai poder levar para a eternidade, né? Porque na verdade isso significa aquela mensagem que a gente vai ver, a fim de viver longo tempo na Terra, ou seja, na Terra no sentido espiritual, né? Ou seja, nós precisamos compreender isto sob o aspecto de aquilo que nós colocamos nessa bagagem espiritual é aquilo que nós vamos levar para esta Terra prometida por Jesus. O Sidney. Só para dar um complemento, que também existem aquelas situações mais complexas, né? Como um Alzheimer em fase avançada, né? Doenças debilitantes, doenças degenerativas, que muitas vezes a pessoa ela é obrigada a ficar no hospital até para a sobrevivência, ou então ficar numa clínica com mais cuidados 24 horas, porque muitas vezes as pessoas não têm condições nem físicas, nem condições técnicas para poder lidar com esse tipo de situação. Então são casos a serem reavaliados, né? Porque senão você pode acabar sendo omisso em uma série de questões, e isso judicialmente hoje já está sendo comprovado, né? Isso é tão interessante quando você resgata esse pensamento, porque a gente não pode generalizar. O sujeito pegou a mãe dele e colocou lá no asilo, ou o pai, às vezes ele não tem condições de prover os cuidados necessários. Às vezes aquela pessoa vai ser muito mais bem cuidada num ambiente hospitalar, ou num ambiente onde existem pessoas qualificadas para poder fazer o trabalho necessário. Agora, o grande problema está quando a pessoa o abandona, né? Não tem uma presença, não tem uma visita com frequência, para que aquele ente querido não perca os laços, né? As lembranças, o afeto, né? Mas às vezes a necessidade de um ambiente desta natureza para que a pessoa possa ser bem cuidada, né? São vários aspectos, né, que a gente tem que levar em consideração realmente em situações assim, e como vocês bem falaram, a gente não pode julgar, porque afinal de contas, nessas questões de família, de relacionamentos, todos nós já erramos até o último fio do cabelo, né? Então realmente a gente não pode julgar, mas é bom que a gente analise a nossa própria postura, não é nem analisar a vida alheia, né? O Paulinho está falando, a gente tem muita receita para os outros, né? Isso é verdade, mas a gente precisa analisar a nossa postura íntima, a nossa conduta, e ver o que a gente pode melhorar, o que a gente está equivocando, né? Enquanto dá tempo para a gente tentar aperfeiçoar e melhorar, né, nesses equívocos. E se os nossos pais eventualmente já não estiverem mais conosco, orar por eles, manter as nossas preces, nossas vibrações por eles, né, para que a gente possa, se não houve possibilidade de reajuste nessa existência, mas em existências futuras nós termos essa condição de nos reajustarmos com estes seres que Deus colocou na nossa vida com uma razão importante para nós. E no primeiro bloco ligou um ouvinte aqui para a gente, e ele pediu para a gente fazer uma explanação, explicar um pouquinho sobre uma situação muito recorrente e que ele gostaria que a gente esclarecesse à luz da doutrina espírita. Ele coloca assim para a gente, que a família ela cresce unida, ou seja, os pais mantêm ali os filhos unidos, né, na infância, adolescência. Mas depois esse filho criado, né, depois que esses filhos crescem, têm as suas novas famílias, ou seja, casam, têm seus filhos, né? E às vezes, em virtude dessa nova situação, eles se esquecem da sua família anterior, digamos assim. Se afastam dos pais, se afastam dos seus irmãos, mesmo às vezes tendo condição de estar próximo, às vezes por motivos os mais diversos possíveis, acabam se afastando desses familiares. E ele gostaria de uma orientação nesse sentido, se seria importante manter esses laços com os pais e com os demais irmãos, apesar de ter uma nova família constituída. Sidney. Muito interessante essa pergunta, mesmo porque é uma grande realidade que muitas pessoas vivenciam. Não só a questão dos novos relacionamentos, né, que muitas vezes constitui, que é o comum, você sai da sua casa
e constrói uma nova família junto com o seu companheiro, com a sua companheira, e daí vem os filhos, sejam consanguíneos ou sejam adotivos, né? Mas muitas vezes também a pessoa ela acaba indo para outras cidades ou outros países por questões econômicas, por oportunidades as mais diversas, e acaba de alguma forma se afastando da convivência mais próxima com os pais. Isso é uma coisa que acontece muito, mas hoje a gente tem um recurso que na época dos nossos pais, há 10, há 20, 30 anos atrás, não existiam, que é um telefone celular, que é um WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem, você pode mandar mensagem pelo Facebook, quer dizer, você tem acesso à internet para você ter um acesso constante com essas pessoas, pode conversar via Skype, vendo as pessoas. Então, tem como você manter um contato, nem que não seja tão próximo, mas com aquela certa frequência, né? Ou ligar uma vez por semana, 2 vezes por semana para ver se está tudo bem, para mostrar que você está presente de alguma forma. E sempre que a gente lembrar dos nossos entes queridos, que pela distância nós não podemos estar perto deles, lembrar com prece, lembrar com carinho, lembrar das coisas boas que aconteceram. É lógico que muitas vezes também existem aqueles conflitos entre as famílias, né? Que isso é muito comum, já que nós viemos aqui não foi a passeio, nós viemos aqui para resgatar as nossas dificuldades. Então muitas vezes os nossos genros, as nossas sogras, nossos enteados ou os nossos filhos têm uma certa dificuldade com alguma outra pessoa da família. Isso é o mais natural, porque nós estamos aqui para resgatar, através do amor e da convivência, essas dívidas passadas de ódio, de desavenças que nós criamos pelas nossas invigilâncias ou pelos nossos equívocos morais. Então, muitas vezes, acabam se afastando devido a essas situações. Mas, à luz da doutrina espírita, o que a gente procura fazer? Procura tentar compreender que a vida vai continuar de qualquer forma. E que se a gente, de alguma forma, não conseguir perdoar ou não conseguir ficar muito próximo daquela pessoa, mas a gente tem que saber que aquela ali também é um filho de Deus e está no mesmo processo evolutivo que nós. E a gente também não evitar de revidar. Tanto que tem uma mensagem que eu acho de Kardec, que eu acho muito legal, que Kardec, antes de se tornar o codificador da doutrina, era um grande educador na França, né? Professor Rivaio. E ele tem uma frase muito bonita que também está nesse capítulo. Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se dos seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não os seus filhos. Ou seja, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações. Então a gente não tem que ficar cobrando, ficar julgando, mas simplesmente procurar reparar de alguma forma essa atenção que foi nos dada com o tempo. Então, assim, é um aniversário de um pai, nós estamos longe, vamos mandar um bolo, vamos mandar um presente, mandar alguma lembrança, a gente mora numa outra cidade, em outro país, que nós temos como ficar perto, mas lembrar nessas datas festivas a presença nossa, se não física, mas espiritualmente, que é o mais importante. Já que quando nós estamos dormindo, muitas vezes nós nos encontramos no plano espiritual durante o nosso sono. Paulinho, agora nesse capítulo do Evangelho, a gente vai entrar num outro subitem que Jesus, é uma passagem do Cristo, que Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? É uma passagem conhecida e que Jesus é questionado, né, pelos seus discípulos, que a mãe dele e os irmãos dele estariam aguardando lá fora, né? E aí Jesus questiona, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão, né, aqueles que fazem a vontade do Pai. Fala pra gente, explica um pouquinho pra gente essa passagem à luz da doutrina espírita, quando Jesus aparentemente teria renegado sua mãe e seus irmãos como familiares. Então, Melissa, esse tema, essa parte de Jesus é muito interessante, porque Jesus ele está na casa de seus amigos e alguém chega próximo dele e fala para ele que estavam lá fora a sua mãe e os seus irmãos, e o chamavam, né? Inclusive há uma observação aí de que os seus irmãos e talvez alguns membros de sua família achavam que ele havia perdido o espírito. Perdido o espírito significaria assim, perdido o interesse pela vida, ficado meio tantã na cabeça. Até queriam mandá-lo naquela época para Barbacena. Se Barbacena existisse, eles iam mandá-lo internar aqui naquela época, mas havia aquele conceito de que Jesus, porque ele havia tido um comportamento diferente de todo mundo, que se julgaria normal, né? Que é conviver com a família, estar ali presente,
na participação do conjunto familiar. Uhum. Mas ele não faz, ele chega a uma certa fase da sua vida, ele vai viver a experiência para a qual ele veio, né? Uhum. Então ele vai viver o mundo, né, as experiências do mundo e levar a sua mensagem. E aí Jesus não perde a oportunidade para ensinar neste momento. Ele faz, quando ele é questionado a respeito disso, ele faz uma pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E todo mundo fica meio preocupado até, porque essa pergunta não faz sentido, né? Será que ele não sabe? Mas na verdade não sabiam que Jesus estava ali proferindo uma grande reflexão que chega até nós nos dias de hoje, que é nós questionarmos a respeito dos laços espirituais. Porque nós muitas vezes nos detemos. É claro que no processo da reencarnação, ali nós estamos tendo a vivência da família consanguínea. E isso é, sem dúvida nenhuma, importante para que a gente possa compor a nossa evolução. Mas quantas mães, quantos pais nós já tivemos em encarnações sucessivas? É verdade. Então, quem é minha mãe? O bom senso que a doutrina espírita nos convida a ter me faz responder o seguinte: a minha mãe não é a Dona Aparecida Bianchetti, ela apenas está minha mãe. Claro que com isto, nessa oportunidade, eu tenho que nutrir por ela a afeição correspondida e tal. Mas logo então esses laços consanguíneos são rompidos, aquilo que eu conquistei na convivência com ela, com meu pai, vai se estender para a eternidade, mas logo daqui a pouco estarei eu compondo outra família com outros laços consanguíneos, sim, formando outro tipo de sentimento, né? E aí significa que nós vamos com isto formando a grande família universal. Ou seja, o sentimento de amor, ele vai se dilatando cada vez mais. Porque quantas mães você já teve, Melissa? E quanto de sentimento, então, você já nutriu de filha para com a mãe em diversas experiências reencarnatórias que você teve, que todo mundo teve. Significa, então, que Jesus nos convidou a nós dilatarmos o nosso pensamento quando nós falamos de família. Família, por isso é que nós vamos entender Deus como nosso Pai Criador, Jesus, o nosso irmão mais velho, que nos ajuda, que segura na nossa mão para caminhar, mas a humanidade inteira como nossa família, embora estejamos vivendo nos pequenos clãs, né, nas pequenas aglomerações familiares, mas esse sentimento, na medida do possível, deve ser dilatado a toda a humanidade. Então, Sidney, dentro dessa colocação do Paulo, a gente poderia entender que aquela pessoa que o pai ou a mãe já desencarnou, ele poderia ver em outra pessoa esse pai e essa mãe auxiliando um outro idoso, fazendo uma visita nesses asilos, ou seja, buscando distribuir o seu amor àqueles idosos que estão sem seus filhos por perto e, de uma certa forma, então, preencher essa lacuna e expandir essa ideia da família como toda a humanidade? Não sei, a menor dúvida. Tanto que é interessante, você estava comentando, que dos quase 500 livros que Chico Xavier escreveu, psicografou, né, mais de 150 são mensagens familiares. E nessas mensagens familiares, são muito interessantes quando você vai acompanhando em alguns livros, ou no mesmo livro, as mesmas mensagens daquele ente querido que já se foi. A primeira é de consolo, para mostrar que está vivo, que está tudo bem, que já tem outros familiares o amparando no plano espiritual. Uhum. Mas as outras mensagens, conforme as pessoas vão me buscar, já vai mostrando: mãe, procura o meu carinho, o meu abraço naquela criança que não tem um pai, que não tem uma mãe. O pai, o filho, procura num outro pai, numa outra mãe que está abandonada num asilo, ou que está numa outra situação, procura ver essas pessoas no meu lugar. Uhum. Quer dizer, os próprios entes queridos que já se foram estimulam para nós aqui na Terra procurarmos essa fraternidade de alguma forma. Por quê? Porque, como Paulo falou, o amor é universal. E nessa sociedade hoje que nós estamos vivendo, que é onde a hipocrisia está acabando, porque essas situações já ocorrem há séculos, que são as adoções, os casamentos homoafetivos, e essas pessoas que, graças a Deus e à misericórdia divina, estão fazendo a função de que muitos héteros não fazem, que são adotar crianças, dando dignidade, dando uma casa, dando educação, dando conforto para essas crianças que foram abandonadas em creches, foram abandonadas em abrigos, e estão dando dignidade para que se tornem cidadãos de bem no futuro. A gente vê que esse amor ele é muito mais, ele transcende. Da mesma forma que aquela mulher que foi abandonada pelo marido, pela inconsequência, pela irresponsabilidade de muitos homens, e ela acaba sendo mãe e pai ao mesmo tempo daquelas crianças.
E ela, com a sua força, com a sua dedicação, cria com dignidade, cria com honestidade aquelas crianças, e aquelas crianças se tornam adultos de bem. Então a gente vê que hoje a sociedade, ela já está vendo com outros olhos, sem tanto preconceito, sem tanta ignorância, sem tanto absurdos que aconteciam antigamente. É lógico que ainda existem pessoas que só olham para o seu próprio umbigo, mas se estivesse passando numa necessidade extrema, de terem vivido num abrigo, de terem morado numa situação extremamente penosa, e vem uma pessoa misericordiosa e tira ele daquela situação e dá uma vida melhor, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas veriam de uma outra maneira quando um casal homoafetivo adota uma criança e tira da rua ou tira de um abrigo. Mas como as pessoas só olham seus próprios umbigos, o egoísmo ainda é muito forte na nossa sociedade, e isso é uma coisa que já está acabando, porque o Evangelho de Jesus cada vez mais está transcendendo essas mentes obtusas que ainda tentam se manter aqui na Terra, mas o amor, ele acima de tudo, é universal. Então, aonde existe o amor, existe a caridade, existe a fraternidade, existe o Evangelho. Então, com certeza, né? A gente procurando no próximo aquilo que nós perdemos momentaneamente, que é a presença daquela pessoa querida, nós com certeza vamos nos sentir não completos, né? Porque não vai superar totalmente a perda, mas pelo menos vai dar um alívio, vai dar um acalento muito grande aos nossos corações. E muitas vezes é aquela pessoa que nós tiramos de uma situação difícil, é que vai ser o nosso filho, muitas vezes, que vai segurar a ponta quando nós nos tornarmos idosos. É por isso que daqui a pouquinho a gente vai ouvir a música do Sérgio Reis, Filho Adotivo, viu? Aguardem. Mas, Paulo, complementa para a gente um pouquinho essa opinião do Sidney. Eu quero falar em relação, é uma coisa até curiosa, que outro dia assisti uma palestra do Divaldo no carro, ouvindo, na verdade, porque inclusive mostra lá a imagem, mas não dá para ficar assistindo dirigindo, né? Mas é uma coisa curiosa, que a gente às vezes acha o seguinte, a criança que você adotou, ela tem um vínculo com você de passado. Ele falou, não necessariamente. Não necessariamente. Toda criança, a criança o espírito que tem um vínculo com você, ela vai chegar até você. Não, primeiro é um ato de caridade. Pode não ter vínculo nenhum com você, mas você está o acolhendo. Pode se estar criando esse vínculo nesse momento. Né? Você está encontrando com aquele espírito a primeira vez. E isto representa o amor, esse amor universal que nós estávamos falando aqui, na sua plenitude. Porque, veja bem, você simplesmente escolher viver com alguém que você não tem, a princípio, entre aspas, nenhum vínculo, nenhum compromisso. E você então faz esse movimento. Então esse é sem dúvida nenhuma um ato de amor extremo. E eu entendo que isso vai sendo cada vez mais presente. O Sidney aqui também falou quando a nossa sociedade hoje já vive um momento, já era tempo de quebrar os preconceitos. Aliás, diga-se de passagem, preconceito. Todos nós o temos, né? Não adianta falar, eu não tenho nenhum preconceito, eu não tenho. Temos, todos nós temos preconceito, porque nós fazemos conceito antecipado das coisas. A gente logo vê, a gente logo faz um scanner, né, da vida da pessoa, a gente já logo imagina uma série de coisas. Em relação, por exemplo, aos casais homoafetivos que hoje fazem o movimento de acolher uma criança, por exemplo, o fazem muitas vezes que muitos héteros não tiveram ainda a coragem de fazer, né, não tiveram essa iniciativa, não puderam fazer, e aí muitos vão fazer. E a nossa sociedade, muitas vezes hipócrita, vai ter uma atitude condenatória, né? O que vai virar a cabeça dessa criança quando ela crescer? Como é que ela vai apresentar para os coleguinhas dela na escola 2 pais ou 2 mães? E vejamos que nós preferimos que a criança permaneça abandonada, permaneça sem um lar, do que um acolhimento dessa natureza. Né? Vejamos que nós ainda, muitas vezes, precisamos rever esses conceitos, né? Para que a gente possa quebrar, né, esses preconceitos que ainda existem, são muito presentes na nossa vida, mas que a gente vai aos poucos percebendo que isto é uma atitude que deve ser aprovada, né, deve ser acolhida por todos nós. Com certeza, Paulo. A gente chegando ao final do nosso Série Espírita, eu trouxe aqui uma tirinha que eu gosto muito dela. É um desenho japonês, mas que tem uma mensagem muito profunda sobre a questão dos pais, né, e filhos. E ela começa assim: quando você era bem pequeno, eles gastavam horas lhe ensinando a usar talheres nas refeições, ensinando você a se vestir, amarrar os cadarços dos sapatos, fechar os botões da camisa, limpando-lhe quando você sujava suas fraldas, lhe ensinando a lavar o rosto, a se banhar e pentear os cabelos, lhe ensinando os valores humanos. Por isso,
Quando eles ficarem velhos um dia, e seria bom que todos chegassem até aí, né? Quando eles começarem a ficar mais esquecidos e demorarem a responder, não se chateie com eles. Quando eles começarem a esquecer de fechar botões da camisa, de amarrar cardaços de sapato, quando eles começarem a se sujar nas refeições, quando as mãos deles começarem a tremer enquanto penteiam o cabelo, por favor, não os apresse, porque você está crescendo aos poucos e eles envelhecendo. Basta sua presença, sua paciência, sua generosidade, sua retribuição, para que seus corações fiquem aquecidos. Se um dia eles não conseguirem se equilibrar ou caminhar direito, segure firme as mãos deles e os acompanhe bem devagar, respeitando o ritmo deles durante a caminhada, da mesma forma como eles respeitaram o seu ritmo quando lhe ensinaram a andar. Fique perto deles, assim como eles sempre estiveram presentes em sua vida, sofrendo por você, torcendo por você e vivendo por você. Para a gente refletir. Sidney. Eu vou só deixar uma frasinha que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da reencarnação. Jesus comenta, né? Meu reino não é deste mundo. É nele, e não na terra, que recebereis a recompensa das boas obras. Ou seja, isso é uma mensagem de esperança para aquelas famílias que são homoafetivas, que estão, ou a mãe que toma conta sozinha dos seus filhos, ou o pai que toma conta sozinho dos seus filhos, e muitas vezes reprovado pela família, reprovado por amigos, reprovado pela sociedade, mas podem ter a certeza que se vocês estiverem caminhando essas crianças pela dignidade, para se tornarem cidadãos de bens, pessoas responsáveis no futuro, que com certeza vocês vão ter a consciência tranquila e a recompensa, vamos dizer assim, divina, pelo trabalho bem feito. Paulo, sua mensagem final? A gente deixa como uma mensagem final para nós refletirmos de que nós possamos viver de tal forma na convivência fraterna com os nossos entes queridos, especialmente pai e mãe, de forma que no processo da desencarnação de um deles, nós possamos chorar, mas não por desespero, por arrependimentos, por não ter feito algo, e sim por realmente aquele sentimento de gratidão, por ter recebido, mas também por ter oferecido. Se nós oferecemos, no momento da grande viagem que eles possivelmente fará antes de nós, que nós possamos então ter esse reconhecimento e a gratidão pelo que nos foi oferecido ao longo da nossa existência. Muito obrigado. Que assim seja, né? Agradeço a audiência de vocês, a participação, o carinho, desejando a vocês um excelente final de semana de muita paz, de muito amor. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.